Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Bellice, eu sou fisioterapeuta, me formei pelo Centro Universitário São Camilo em 2019 e vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória e responder algumas perguntas e dúvidas dentro da área de neuropediatria. Então, assim que eu me formei, eu decidi ingressar no mestrado. Desde a minha graduação, eu sempre pendi para neuro, né? Então, desde quando eu entrei, eu já queria neuropediatria e aí a minha caminhada foi inteira nesse sentido voltado para neuropediatria. Então, eu já fiz cursos desde a época da graduação, voltado para essa mesma área. No meu último ano de graduação, nos dois últimos anos de graduação, eu entrei numa iniciação científica na USP, na Universidade de São Paulo, onde eu atuei com crianças com transtorno do espectro autista e ingressei na vida acadêmica e na vida de pesquisa. Depois disso, no meu último ano, eu comecei a pensar para que lado que eu ia, né? Então, vocês vão chegar lá no último ano, vocês vão ver que tem uma questão se vai para uma pós-graduação, se faz residência, se faz cursos. Como eu já estava ali com um pezinho no mestrado, por conta dessa vida de pesquisa e da vida acadêmica que veio da iniciação científica, eu optei por ingressar no mestrado. Então, eu me formei em dezembro de 2019, em janeiro de 2020 eu ingressei no mestrado. Meu mestrado foi em Ciências da Atividade Física, na USP também, e eu trabalhei com neuromodulação em crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Desde então, esse público de paralisia cerebral é o público que eu mais atendo aqui na clínica, mas eu sentia falta de alguma coisa. Então, eu optei por iniciar uma pós-graduação lato sensu em abordagem interdisciplinar e síndrome de Down, para juntar aí as duas coisas. Então, são públicos bem presentes na clínica, dentro da área de pediatria, e aí eu fui associando as duas coisas. Então, trabalhando com paralisia cerebral e síndrome de Down e estudando as duas especificamente. Desde então, 2 anos depois, em 2022, eu defendi o meu mestrado, virei mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, já tinha finalizado a minha pós-graduação em 2021, e aí, em todo esse período, eu já atuava na clínica, né? E aí, no início de 2022, janeiro de 2022, a gente abriu a clínica de habilitação e reabilitação neurofuncional Brainsight, que é onde vocês estão aqui hoje. Bom, então em 2022 eu abri aqui o Centro Brainsight, em conjunto com a minha sócia, que atua com neuroadulto. Então aqui a gente é um centro que trabalha com neuroreabilitação adulto e pediátrica. A gente tem uma equipe multi-interdisciplinar, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagoga, psicomotricista e profissional de educação física. A gente acredita no cuidado integral de todos os pacientes que aparecem por aqui. Bom, o mercado de trabalho dentro da fisioterapia é bem variado, né? Acho que depende tanto das áreas que a gente opta, quanto as nossas próprias vontades. Então, hoje eu sou fisioterapeuta autônoma, como sócia e fisioterapeuta aqui da clínica, essa é a minha forma de trabalho. Todas as pessoas que trabalham comigo dentro da neuropediatria são prestadoras de serviço. Então, não tem um vínculo fixo, CLT, por exemplo, nenhuma carga horária específica. Todos os profissionais que trabalham comigo aqui especificamente são autônomos e é o que as pessoas que eu conheço que estão dentro da neuropediatria acabam optando por ser também. Então, essa é a forma que a gente trabalha por aqui. No geral, as pessoas que têm um registro fixo, elas trabalham 30 horas semanais. Como autônoma, isso não é bem assim. Tem semanas que a gente trabalha mais do que isso, tem semana que a gente trabalha menos que isso. E como multifacetas, né, sendo fisioterapeuta e empresária também, dona da clínica, com certeza essa carga horária aumenta muito mais. Mas no geral, para a fisioterapia, a jornada de trabalho é de 30 horas semanais. Bom, eu acredito, gosto de falar que o mercado de trabalho está sempre aberto para bons profissionais. Então, pessoas que estudam, que se atualizam, que são interessados, sempre vai ter vaga para essas pessoas. Dentro da neuro e dentro da neuropediatria, não é diferente. A gente tem aí um público bem grande de pessoas com deficiência que buscam atendimento e a gente pode trabalhar tanto no serviço público quanto no serviço privado. Então, dentro desse mundo da neuropediatria, eu acho que o mercado está aberto e esperando por bons profissionais. Atualmente eu não estou inscrita em nenhuma associação, como por exemplo a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a Brafim, que é uma ótima associação que oferece muitas possibilidades para a gente que está na área, né, da fisioterapia neurofuncional. Eu não pertenço a nenhuma associação, mas espero futuramente pertencer, porque a gente tem muitas vantagens, né, além de network, várias possibilidades que a gente pode ter ao se associar a uma instituição com esse nome, como a Brafim, por exemplo. Eu acho que tem algumas características básicas que todo fisioterapeuta deve ter, independente da área que ele vai seguir. Você ser uma pessoa respeitosa, que tenha empatia, que tenha amor ao próximo, que seja cuidadoso e que faça tudo com muita vontade. Então, que estude, que dê o seu melhor todos os dias, porque a vida de muitas pessoas está em nossas mãos. Então, a gente tem que pensar que quando a gente atua com alguns pacientes, poderiam ser nossos familiares, poderiam ser nossos parentes, então a gente tem que sempre fazer com o maior amor do mundo. Mas dentro da neuro, especificamente, eu acho que um ponto bem importante é a gente tirar todos os preconceitos existentes para atuar com as pessoas com deficiência. É a gente acreditar que existe inclusão e lutar para isso, né? Levantar essa bandeira efetivamente, diminuir o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. Eu acho que isso são características importantes que a gente tem que ter. A gente tem que levantar e lutar por essa bandeira da inclusão e do anticapacitismo que acontece com as pessoas com deficiência. A gente faz parte desse grupo também quando a gente trabalha com eles. Bom, para a gente avaliar um paciente, tem todo um caminho a percorrer, né? Então, desde o primeiro momento que o paciente chega pra gente tem que fazer uma anamnese muito completa, entender as queixas daquela família, do paciente, da família, né? Ouvir a família. A gente tem que entender todo o histórico dele, o histórico da mãe, da família, histórico gestacional. Uma anamnese bem completa, que eu acredito que essa palavra vocês aí estão habituados. Além disso, um exame físico e utilização de escalas específicas. Então, dependendo do que a gente atua, dentro de cada desfecho do desenvolvimento de uma criança, a gente pode usar escalas específicas. Então, as escalas de avaliações, elas são muito usadas dentro da pediatria e a gente usa uma para cada desfecho.
desfecho especificamente. Mas acho que o ponto principal quando a gente pensa em avaliar dentro da neuropediatria é ouvir a família e ouvir o próprio paciente, acolher essa família, esse paciente, eles escolhem o objetivo e a gente ajuda guiando para atingir essas metas, que é o que eles buscam com a fisioterapia. Acho que o principal da avaliação na neuropediatria é a gente observar as capacidades e não as limitações. A gente sabe que crianças com deficiências vão apresentar uma série de limitações para fazer as coisas, mas o nosso olhar tem que ser para as capacidades e funcionalidades, o que eles são capazes de fazer. E essa é a nossa visão que a gente tem que pensar, principalmente quando a gente avalia esse paciente. Bom, eu gosto de falar que eu não trabalho com um único método específico, até porque a criança ela não é uma única coisa também, ela é um ser num todo. Então a gente tem a nossa caixinha de ferramentas, né, que é formada por esses diversos métodos, diversos cursos de formação, e a gente vai usando os recursos que a gente tem nessa caixinha, dependendo de cada criança, de cada objetivo que a gente quer atingir. Então eu tenho aí algumas formações, alguns métodos que eu utilizo aqui na clínica, mas é tudo muito bem pensado de forma individualizada e personalizada. De forma geral, eu trabalho bastante com programas intensivos, então programas de alta constância, alta frequência, onde o paciente fica algumas horas por dia aqui na clínica. Por exemplo, programas de neuromodulação não invasiva, TheraSuite e PediaSuite, que são as terapias com vestes terapêuticas. A gente faz programas intensivos também, com treino locomotor e treino de marcha, com uso da esteira, por exemplo, esteira com suspensão de peso. Além disso, alguns outros métodos e conceitos tradicionais, como o conceito neuroevolutivo Bobat, o MAF, que é o manuseio e adequação de atividades funcionais, terapia de contenção e restrição de movimento. Bom, tem uma série de possibilidades e métodos que a gente usa, mas de forma geral, os programas intensivos são os mais aplicados e procurados aqui na clínica. Bom, a prática centrada na família é algo que já está muito claro dentro da neuropediatria, né? A gente não consegue fazer nenhum trabalho em que os pais não estejam presentes. Então, eles sabem que são parte importante do processo de reabilitação. Afinal, muitas vezes a gente fica 1 ou 2 horas por semana com o paciente na clínica e as outras 23 horas do dia dele, ele está com a família em casa. Então, eles sabem que tem um papel importante no desenvolvimento dessa criança. De acordo com a idade e o perfil da família, eu gosto de aplicar orientações específicas, então, ou orientações verbais, ou através de cartilhas, especificando o tipo de exercícios e atividades que a gente pode fazer com aquela criança e que eles podem fazer em casa. Alguns pais preferem videochamada, outros vídeos gravados, então a gente vai gravando com a criança durante as sessões e pede para eles reproduzirem em casa. A gente tem diversas formas de fazer isso, mas eu acho que o principal é a gente ouvir a queixa dessa família. Se eles estiverem entendendo que o que eles estão se queixando, a gente está atuando para tentar melhorar, eles vão ser muito mais participativos. Essa é a principal forma da gente conseguir que as famílias participem efetivamente desse processo da reabilitação. Bom, a gente atende aí toda a turma da neuropediatria sem distinção. Mas o público que mais aparece definitivamente são as crianças e adolescentes com paralisia cerebral e as crianças e adolescentes com síndrome de Down. Especialmente por trabalhar numa equipe multidisciplinar, onde esses dois públicos precisam de mais de um profissional, então precisam de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, são os públicos que mais aparecem. Mas além disso, a gente pode atuar, né, com outras síndromes e mesmo com alguns atrasos do desenvolvimento sem nenhum diagnóstico. Então, para a gente começar com bebês que têm algum fator de risco, que a gente faz acompanhamento desse desenvolvimento sem nenhum diagnóstico específico, também podem aparecer aqui na clínica. É um pouco difícil escolher algum caso específico que me marcou, já que todos os pacientes que passam pela minha mão são realmente mudam mesmo a nossa vida de alguma forma. Mas claro, o primeiro paciente sempre tem um espacinho guardado lá no coração, já que a gente está muito inseguro, né, do que vai acontecer, se a gente está fazendo a coisa certa e a gente vê esse primeiro paciente avançando e tendo resultados é realmente muito gratificante. Mas de forma geral, de todos os casos que eu atendo, né, dentro da minha experiência, os casos onde a gente pode oferecer um mínimo de independência, né, onde esse paciente não conseguia fazer alguma coisa que estava impedindo a independência e a autonomia dele, e a gente pode ajudar, nem que seja com um auxílio ou alguma adaptação, é realmente muito gratificante a gente poder inseri-los na sociedade sendo um pouquinho, pelo menos, independente. Bom, considerando então que vocês estão aí no primeiro semestre da faculdade, tem um caminho longo pela frente, mas que vai passar voando, vocês vão ver, eu quero dar uma dica especificamente para vocês, turminha que está começando. A vida profissional de vocês, a carreira de vocês, ela não começa no momento que vocês recebem o diploma, ela não começa no momento que vocês se formam, ela já começou. Então, aproveitem cada momento da faculdade, façam coisas extra da faculdade, né? Então, participem de grupos de estudo, participem de grupos de pesquisa, façam cursos, participem de congressos, façam muitas coisas além da sala de aula, porque isso já vai fazer toda a diferença na vida de vocês, vocês já vão conhecer muitas pessoas da área da fisioterapia, que pode te abrir muitas portas, pode gerar muitas oportunidades. E acho que é isso. Então, a carreira de vocês já começou, façam valer a pena e façam com muito amor, porque é o que a nossa profissão merece, com muito amor e com muita valorização. Bom, pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês do nosso espaço e dos equipamentos que a gente utiliza. Então, lembrando que aqui a gente atua com as pessoas em todo o seu ciclo de vida, né? Então, desde bebês até idosos. Então, a gente começa aqui com alguns equipamentos onde a gente pode treinar a marcha, né, em si, subida, descida, escada, degraus, né, também para subir e para descer, pensando que a gente vai treinar na clínica e levar toda a participação para fora da clínica, né? Os pacientes aprendem aqui, mas eles têm que colocar em prática lá fora. A gente tem também uma parede de escalada para os nossos pequenos, então a gente consegue trabalhar ali desde a fase do engatinhar até para frente, né? Eles gostam bastante, dissociação de cintura, força muscular, amplitude de movimento, é bem bacana e bem lúdico também. A gente tem o espaldar, que eu acho que é mais clássico, e alguns recursos específicos, né? Então, cadeiras, bolas, halteres. O espaldar a gente pode também usar como uma parede de escalada, mas a gente pode usar para uma série de outras coisas, para fortalecimento, para ganho de amplitude e para o que mais for possível.
Aqui a gente tem um tablado, que é um tablado tradicional, onde a gente pode utilizar de diversas formas. E a gente usa também bastante esse espaço central, né? Então a gente faz exercícios de equilíbrio, exercícios de marcha, coloca alguns cones, argolas, bambolês, tapetes sensoriais, faz alguns circuitos, então dá pra fazer bastante coisa legal. Aqui embaixo tem algumas coisas de equilíbrio, então tem prancha de equilíbrio, skate, é a nossa baguncinha organizada. Vou aproveitar aqui para mostrar para vocês o aparelho de TDCS, que é uma das formas de neuromodulação invasiva que a gente trabalha. Então aqui vem conectado com os cabos, a gente coloca o eletrodo na cabeça do paciente e ele vai gerar estímulos no córtex cerebral. Então esse é um dos métodos de neuromodulação invasiva. A gente também tem a máquina de TMS. Aqui a esteira com suspensão de peso, então é uma esteira adaptada onde a gente pode usar desde bebezinho ali, perto de 1 ano de idade, que começa na velocidade 0.1, bem devagarzinho, então a gente começa com os pequenininhos e consegue usar até a corrida, né, 8 km por hora. Para os que têm certa dificuldade, que precisam de algum apoio maior, a gente usa a suspensão de peso, que é esse trilho aqui, a gente coloca com o colete e consegue fazer o treino de marcha em esteira. Além do treino de marcha em esteira, a gente usa o trilho para fazer o treino de marcha em solo, fora da esteira também. A gente tem também, né, a unidade de exercícios universal, mais conhecida como gaiola, que está até meio montada no último atendimento. Então a gente consegue usar tanto nos tratamentos intensivos, através do TERA e do PED-SUIT, como nas terapias convencionais, onde a gente aplica o elástico, aplica algumas vestes e consegue trabalhar aí com bastante possibilidade de recurso.